O Japão precisa combater esses problemas ou permanecerá na mesma situação dos últimos 30 anos. O mercado de equities atingiu mínimas em fevereiro. Será que esse período de queda já passou? Eu acredito que as mínimas de janeiro tenham sido uma anomalia. O mercado estava em pânico, talvez especificamente por causa da desaceleração da China. Mas essa preocupação já se acalmou e os temores de uma recessão nos Estados Unidos e na Europa foram exagerados. Portanto, é natural que o mercado tenha se recuperado. Nos Estados Unidos, a situação está quase estável. Já na Europa, ainda está negativa. Mas temos um bom caminho a percorrer antes que os trilhos acabem, porque apesar de modesto, ainda há crescimento nas duas economias. Além disso, uma nova rodada de programa de QE de Mário Draghi vai começar em junho, mas ao mesmo tempo, vamos enfrentar algumas incertezas com o referendo de saída do Reino Unido da União Europeia e as eleições americanas. Portanto, há diferentes posições no mercado de equities, mas a nossa aposta é na posição longa, como melhor maneira de se gerir uma carteira de investimentos. Você acha que os participantes do mercado têm motivo para pessimismo? Nós não concordamos com isso. Obviamente, existem problemas que não são novos. Alguns países estão tentando, pouco a pouco, combater esses problemas através de reformas estruturais. A China, por exemplo, é uma economia relativamente nova no mercado e ainda está em crescimento. Eu acredito que eles estejam aprendendo com os erros que cometeram no mercado de ações no início deste ano e estejam se ajustando para preparar o mercado para as potenciais intervenções. A China está passando por um período de transição para uma economia com foco no consumidor, o que justifica um crescimento mais baixo, em vez do foco dos investimentos em infraestrutura. Entretanto, eu acredito que no final, a China ficará mais estável. E é importante lembrar que a população do país é enorme e os gastos do consumidor são altos. Os preços do petróleo atingiram máximas de 6 meses na semana passada, em função de temores em relação à escassez de oferta. Você acha que os preços da commodity vão continuar subindo? Eu acredito que estejamos estáveis no momento, e os baixos preços do petróleo no início do ano foram mais um motivo para a queda do mercado. Havia um excesso de produção de petróleo e de commodities em geral, estimulado pelo crescimento chinês, mas a demanda permanece estável, talvez com um ligeiro aumento na China e na Índia. Entretanto, o problema real era o excesso de oferta. No momento, os preços se estabilizaram e muitos players foram à falência. Alguns países tiveram um pullback e outros foram à falência, como a Venezuela. Nós também notamos uma grande mudança nos investimentos CAPEX, pois muitos produtores americanos e alguns europeus cortaram seus investimentos de expansão, e isso já começou a afetar a oferta, porque na maior parte das vezes, o CAPEX apenas mantém o nível da produção. Most of the time, CAPEX only maintains the actual production. There's a little bit of exploration, but most of the CAPEX goes right into maintaining the level of production of oil. Portanto, se esse investimento CAPEX for cortado, a produção começa a cair rapidamente. Em março e abril, chegamos a uma espécie de ponto de equilíbrio e o crescimento permanece o mesmo, e talvez um pouco melhor em algumas áreas. A Nicarágua e a Líbia não estão produzindo como antes, e no Canadá, o incêndio descontrolado também afetou parte da produção do país. Nesse sentido, estamos chegando a um ponto de equilíbrio e essa faixa de preços entre 40 e 45 dólares deve continuar, em comparação com o mês de abril, quando o preço do barril de petróleo quase atingiu 20 dólares. Os bancos centrais têm tentado combater a deflação com política monetária e parece que alguns foram bem-sucedidos. Mas será que os bancos estão ficando sem munição? Running out of ammunition?
Eu acredito que cada caso seja individual. O Japão, por exemplo, não está tomando as medidas devidas. O Banco Central do país está injetando muito dinheiro no sistema e quer enfraquecer o iene, enquanto o verdadeiro problema do Japão é estrutural. A população está envelhecendo, a economia é fechada e eles cortaram o fluxo de imigração. Eles precisam combater esses problemas ou permanecerão na mesma situação dos últimos 30 anos, com uma economia razoável e muitos problemas com a volatilidade cambial. Já nos Estados Unidos, eu acredito que as medidas foram positivas e ajudaram a aliviar a crise de 2008-2009 e colocar a economia de volta sobre os trilhos. Agora, os políticos precisam fazer as suas partes. O envelhecimento da população também é um problema nos Estados Unidos, assim como o corte de empregos pela alta tecnologia e a diminuição dos lucros da produtividade. Portanto, não podemos culpar apenas os bancos centrais. Na Europa, Mário Draghi fez um ótimo trabalho, estimulando a economia para que os políticos tivessem tempo para uma reestruturação. Alguns países já conseguiram fazê-lo e outros ainda vão chegar lá eventualmente. Nesse sentido, existe um balanço e os bancos centrais não podem ser culpados por tudo. Obviamente, nós não entendemos o propósito das taxas de juros negativas, apesar do risco da deflação trazido pelo colapso dos preços das commodities, o envelhecimento da população e a diminuição da produtividade. Acelerar a inflação é uma tarefa difícil e os bancos centrais estão fazendo o que podem, mas também precisaremos da ajuda de políticos através de reformas estruturais no futuro. Muito obrigada pela participação e por compartilhar seus comentários com a gente. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje. Obrigada pela audiência e continuem conectados a Dukascopy TV.